Estamos no ar? Estamos no ar? Demorou, mas chegou, gente. Chegou a nossa quinta-feira, a nossa sagrada quinta-feira, o nosso novo horário. Chegou o Zona Independente. Eu sou o Vinícius Pimentel e você vai se conectar comigo aqui. A gente vai trocar uma ideia. Hoje a gente tem um convidado muito especial e um tema muito polêmico. Então, eu já vou pedir para a produção já jogar no meu convidado aqui. Já vamos botar no convidado aqui que eu vou apresentar ele. Tô aqui com o Gil. Gil, respira, Salve, respira fundo, mano, que você veio correndo. Literalmente. Respira fundo, que você veio correndo. Respira, tá... O tema é polêmico, velho. É um assunto que tá... Não deveria ser. Não deveria ser, mas tá repercutindo essa semana. O negócio furou a bolha de uma maneira que... Porra. Tipo, acho que nem a gente, na hora que conversou no domingo... No domingo? Foi no domingo. Imaginava que a parada ia... Então, entrei em 4 dias. Em 4 dias, criar uma proporção, assim, gigantesca. Bom, pra quem vai chegar depois na live, quem não é da bolha da música, quem não conhece ali o sistema da Paulista, quem é o Gil Freitas? Cara, eu sou músico, acho que a primeira coisa. Sou da banda Sub Rock, era de uma banda chamada Sub Eclipse. Aí tem que resgatar isso, porque começou lá atrás. É um belo dia, a gente passou na Paulista, vi umas bandas tocando lá. Procurei uma amiga minha, falei, cara, você sabe como é que faz pra tocar lá? Ela me indicou um cara chamado Fagê. Falei com o Fagê, na época, a gente já tinha equipamento, alguns equipamentos, precisava só do gerador. Falei, Fagê, como é que faz pra tocar? Não, cara, você precisa alugar um gerador pra você. Falei, legal. Alugamos um gerador com o Fagê, montamos lá perto do Conjunto Nacional. Fizemos o show, na época, Sub Eclipse, uma outra banda que eu tinha chamado Funny and qualquer coisa, Face, sei lá, esqueci o nome da banda. E Rádio Ataque, se eu não me engano, de Osasco. Tocamos, foi do cacete, assim, a gente não sabia muito lance de horário, a gente terminou mais cedo do que deveria tocar. Tem vídeo nosso na rede social lá da gente tocando e a galera curtindo pra caralho nosso show. E aí depois, né, cara, assim, eu com os equipamentos, um belo dia desempregado, sem um puto no bolso, sem R$1 no bolso. Mentira, eu tinha R$1.000 no bolso. Tinha R$1.000 no bolso, mas que não dava pra pagar as contas do mês, aluguel, água, luz, blá blá blá. E aí na Paulista, falei, e eu começava a vender meus equipamentos. Foi mais ou menos na época que eu te conheci. Isso aí. Foi mais ou menos na época que eu te E conheci. aí falei, cara, puta, já sei o que eu vou fazer. Peguei esses últimos R$1.000, comprei um gerador e comecei a oferecer pras bandas que queriam tocar na Paulista os equipamentos pra tocarem lá. E aí foi isso. E aí já tive períodos que eu fiz mais, tem períodos que eu fiz menos. A gente não loca sempre, então às vezes a gente faz um festival, todas as bandas tocam lá de graça, de passo. Você já participou de vários festivais Vários e com causas importantes. Causas importantes, e aí é isso, assim. E aí eu tô na Paulista hoje menos do que antes. Antes eu tava todos os domingos. Em algum período você tava lá também? Eu participei. Eu fiquei, eu acho que uns 2 anos antes da pandemia. Eu fiquei uns 2 anos ali com você, firme e forte, enfrentando chuva, sol. O Ricardo, que deve estar na live. Tá lá, ele tá aqui, mandou ele. Até Ricardo, respondeu aqui, ó. Funny também. and Scary Faces. Isso aí. Porra, Exatamente. nome grande. Nome grande da porra de banda. Era uma banda cover. A gente já tem uma banda cover, resolvi fazer outra banda cover, né? Mas era uma banda legal, cara. É pra tocar o contrário do que eu toco na Era o lado B, vamos dizer assim, né? Se não é uma banda, a gente tocava o lado A, assim, tocava Legião Urbana, blá, 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 outra banda a gente tocava o lado B, assim, tipo, tocava umas músicas que não cabia no outro. Mas foi legal, assim, gostava da banda porque era mais democrático o lance da escolha das músicas, mas o lance não é esse hoje. E o Ricardo também teve lá um período me ajudando, então sabe quanto que é, assim, porque as pessoas acham que as bandas chegam lá e tem algum apoio da prefeitura, tem alguma coisa da prefeitura. Não tem apoio nenhum. Tem porra nenhuma. Pelo contrário. Desmotivo até, né? Exatamente. Então não tem nada. Então, assim, tu tem banda literalmente que não tem equipamento. Porque, assim, a banda tá acostumada a tocar em bar. Chega no bar, o bar já tem equipamento. Então o cara tem um instrumento de música. E é isso. Mas tem várias bandas que tem os equipamentos que vão lá tocar, tocam lá todo domingo, como o Pequeno Chernobyl. Tem banda que vai aleatória. Não é só banda de rock, então tem grupo de samba que toca lá, tem pessoal de country music que toca lá, tem individualmente, tem um trio de forró que toca lá, tem um rapaz que faz cover de Roberto Carlos que toca lá, tem um Porquinho Rosa que toca lá, então tem várias. Tinha o Tim Maia, né? Tinha o Tim Maia, o finado Tim Maia. O Tim Maia lá que faleceu. E aí tem 2 grupos, né? Um grupo que vive disso,
Tem gente que toca lá todo domingo ou quase todo domingo porque vive disso, assim, sem isso, assim, não paga as contas, não paga aluguel, água, luz, telefone, etc. E tem a galera que toca lá pela exposição que a Paulista dá pra banda ou pro artista de modo geral. Não, e ela dá uma exposição, porque eu já vi N bandas que estavam começando, mas bem ensaiadas, tocando bem, e se apresentaram na Paulista e, tipo, deu um start, deu um bonzinho, porque se conectou com algum produtor, ou com alguém que conhecia algum produtor, e que foi abrindo essas portas também, Acho né? que o Picante Chernobyl é o maior exemplo disso. Então, é uma banda que começou na Paulista, logo no começo, são os pioneiros, fizeram turnê fora. Foram pro Rock in Rio, Exatamente. vão pro Lollapalooza agora. Exatamente. Então, acho que talvez um principal nome, assim, que eu lembro de quem conseguiu realmente dar um passo na Paulista muito grande foi o Picante Chernobyl, né? Cara, e assim, aí você me explica na parte do que você... Como é que surgiu a lei do músico de rua? Qual foi o fundamento principal dela lá, quando ela surgiu? Para que ela foi criada? Porque eu tenho visto que tá tendo algumas como é que fala a palavra? Inconsistências do subprefeito em falando que não pode, que não é assim, que as pessoas entenderam errado, mas, pô, peraí. O programa, ele existe desde 2015. E só agora... Na verdade, o que acontece? Quando o Fernando Haddad foi prefeito de São Paulo, ele tinha uma filosofia que é a filosofia de boa parte da esquerda, que a da esquerda vai entender bem o que estou falando, de ocupação do espaço público. O espaço público é nosso, a gente tem que ocupar. Então, quando surgiu as ciclofaixas, e é sempre por um bem maior, sempre vale alguns momentos vale a maioria do que a minoria. Então, por exemplo, ele fez um monte de faixa corredor de ônibus, porque vale mais o ônibus do que o carro parado no trânsito. A mulher faz um ônibus andando. A ciclofaixa, e ele tinha uma parada muito assim, de pegar exemplos do que acontecia lá fora e deu certo em termos de urbanidade. E tentar replicar aqui em São Paulo de alguma forma. Exatamente, tanto é que ele ganhou alguns prêmios na época, apesar de ele não ser reeleito, ele ganhou alguns prêmios de iniciativas que ele fez. Aí, o ciclofaixa foi um exemplo. Hoje a gente não imagina São Paulo sem ciclofaixa. Né? Teve muita briga na época, E na época ninguém andava, né? A ciclofaixa ficava sem ninguém. Hoje você vai na ciclofaixa, tem gente andando, desde o cara que faz entrega e usa a ciclofaixa até o Faria Limer que usa só bicicleta elétrica andando lá na parada. Ficou mais democrática, né? A galera começou a optar mais por uma questão de saúde, a usar mais a ciclofaixa, né? Isso. Então, às vezes o público, o cara público tem que prever. Por não dizer que eu vou falar só de esquerda, um outro exemplo disso aí, vou pegar um exemplo bem tosco, mas vale a pena, assim, de prever o que vai acontecer. Paulo Maluf, quando fez a rodoviária do Tietê. Era ociosa, ninguém usava porque a gente tinha da luz. Ele fez a Tietê, deu um passo à frente, estou falando bem o outro extremo, tá? O extremo de direita, etc. Fez a rodoviária e hoje a rodoviária do Tietê é lotada. Então, assim, é um exemplo. Então, ela tá bem estratégica, assim, né? Se você for colocar os 3 terminais urbanos que a gente tem hoje, tanto o Jabaquara como o Barra Funda e como o Tietê, chega fácil e elas estão estrategicamente colocadas ali em rodovias. São Paulo. Então, assim, às vezes o gestor público vai na frente. Ele vai antes da sociedade. Bom, por que eu estou falando todas essas coisas? Aí o Haddad, ele tinha esse lance do poder da população ocupar a rua. E tem vários exemplos em vários lugares, nos Estados Unidos, na Europa, etc. O exemplo maior é Liverpool, né? É a capital do músico de rua, né? E aí, então ele veio com duas leis. Não sei exatamente a ordem das leis, qual foi a primeira e qual foi a segunda, assim, não me recordo. Eu tenho lá no meu celular, mas eu não me recordo. A lei das ruas abertas. O que é a lei das ruas abertas? Cara, bendita é a rua de lazer de quem é mais velho. Quem é mais velho sabe, assim, que tinha uma rua de lazer num bairro lá, que você fechava a rua e a galera ficava brincando na rua lá, jogando bola, essas coisas. A gente que é um pouco mais antigo pegou. E aí é um pouco mais estruturada essa rua. Qual que era a ideia? Ele tem uma rua, tem reportagens antigas falando disso, ele falando isso aqui, tem uma rua em cada subprefeitura sendo essa rua de ruas abertas. Quando lançou, tinha na Vila Mariana, tinha na Sumaré, tinha a Paulista, tinha outras ruas em outros lugares, quando lançou. Ainda não em todas as subprefeituras, mas em algumas. Para atividade cultural e esportiva. Então ela foi feita para isso. É uma lei que foi feita para isso. Foi feita para o cara ir tocar na rua, para o cara de teatro, de grupo de teatro apresentar sua peça na rua, para andar de bicicleta na rua, para jogar vôlei na rua, para jogar futebol na rua, para correr na rua. Foi feito para isso. E também nessa mesma lei tem uma parte que é ruas 24 horas, que também é inspirada em outros lugares do mundo.
ruas que funcionam 24 horas, ainda mais São Paulo, né, que tem a fama de não parar. Que você, porra, vai lá comer um lanche no meio da madrugada, que você vai escutar uma música ao vivo no meio da madrugada, de segunda a segunda, sabe assim, inspirado em outros lugares do mundo. Então, essa é a primeira lei. Essa lei vale para toda a cidade de São Paulo. Então, assim, teoricamente, as outras subprefeituras não só poderiam abrir outras ruas para ter ruas abertas. Uhum. A segunda lei, também nesse lance de ocupação de espaço público, e aí a polícia foi a rua escolhida na subprefeitura da Sé. A lei do músico de rua, o que acontece? Já existe, músicos de rua já tocavam em São Paulo. E aí tinha um problema, porque às vezes o cara tocava e ia GCM e brincava. Tem um caso muito antigo mesmo, de quando Aguinaldo Timóteo morava em São Paulo, que ele foi tocar para vender o CD dele, a guarda municipal não deixou ele tocar. Muito antigo, nem sei se tem no Google, essa porra tão velha que é. E aí tinha muito esse lance, porra, de não poder, de não conseguir tocar, o músico de rua não conseguir tocar. E quando fala músico de rua, conceitualmente está falando assim, do cara que está com um violão nas costas e uma caixinha na outra mão, que para num lugar, toca o violão e com a caixinha ligada na voz dele. Isso de forma conceitual. E aí fez a lei do músico de rua, que é uma lei que, se olhar bem, ela é bem ampla, ela dá bastante liberdade para o músico de rua. Em paralelo, na Avenida Paulista, antes dessas duas leis, tinha esse ataque, que é o termo de ajustamento de conduta. Porque tinha várias coisas, tudo acontecia na Paulista. A festa dos Dias dos Trabalhadores era na Paulista, não sei o que lá, era tudo comemoração de título, era na Paulista. Tudo era na Paulista. Tudo era na Paulista. E lá tem 17 prédios residenciais, tem um monte de morador que tá lá. E aí tem esse ataque, porra, vamos dar uma segurada aqui, porque, cara, não dá pra ser tudo aqui. Aí a festa, a comemoração de título, nem sei mais se a pessoa comemora título, mas não é mais na Paulista. A 1º de maio no Campo de Marte. E aí ficou estabelecido que 3 eventos ficariam na Paulista, que é a São Silvestre, a parada LGBTQI+, e o Réveillon. E o Réveillon. Então, tá lá, são eventos. Então tem essa ataque antiga e o Haddad fez essas leis inspirado em outros lugares do mundo para que se tenha cultura na Rua de São Paulo, para que a gente ocupe a Rua de São Paulo. Na Paulista pegou, então tá lá, então assim, quando a primeira vez que eu toquei lá ainda não tava esse monstrinho que é hoje, mas já tinha banda tocando, já tinha gente apresentando. Antes da Polícia fechar já tinha, eu lembro que muito tempo atrás. Você passava ali na frente do Conjunto Nacional, sempre tinha alguém com uma caixinha de som, exatamente, fazendo alguma coisa, ou um cara fazendo cover do Slash na guitarra, ou o cara com um tapetinho cantando, imitando Elvis, sempre teve essa galera. Eu lembro galera. que eu fui numa feira do MASP muitos anos atrás, antes da Polícia fechar, tinha uma moça cantando Elis Regina, eu fiquei lá uns 20 minutos vendo a moça cantar Elis Regina, então já existia um músico de rua lá, já existia esse princípio do que tem hoje. Cara, é bem complicado essa situação que a prefeitura tá fazendo, né, meu? Porque, tipo, a parada acontece e já vai fazer mais de 10 anos. E aí eu boto de novo nessa tecla. Nunca houve esse impedimento. Nunca houve essa argumentação de que não podia amplificador ou bateria. Ouvia a regulamentação, que teve até uma confusão um ano, acho que foi 2017, que foi a parada do cover do Iron, que os caras realmente montaram uma puta numa estrutura e tal, e deu uma confusão, deu uma buchice, os caras tomaram uma multa de 25 mil. 17 mil. Conferi hoje, 17 mil. Então os caras tomaram uma puta multa e tal, mas eles estavam errados ali. Eu acho o seguinte, Vini, acho que a primeira coisa que eu deixar claro para as pessoas, assim, não é que tá proibido do músico tocar. A gente tá falando muito dessa palavra proibição, eu inclusive falei isso algumas vezes, não é que tá proibido, não chegou lá assim, você tá proibido de tocar. Não, você tá proibido de usar amplificador, qualquer coisa que amplifique, e instrumento de percussão. Aí qual que é o X da questão? Dois pontos. Eu vou explicar para as pessoas mais ou menos qual que é a parada. Esse lance de não ter amplificador e não ter percussão não está escrito em lugar nenhum dessas 3 leis. E eles falaram, o argumento deles é que não pode ter isso porque isso vira evento. Se você colocar um amplificador de voz, vira evento. Isso não está escrito em lugar nenhum. Acho que é o primeiro ponto. Para as pessoas entenderem, eu estou usando uma metáfora bastante assim. Imagina que tem uma rua que a velocidade é 50 km por hora. Aqui, o seu rosinho aqui, 50 km por hora. E aí, só que a rua é reta, o asfalto não tem buraco, aí passou um cara lá 60 por hora. Não deu nada. Passou outro cara 70 por hora. Não deu nada. Passou outro cara 80 por hora. Não deu nada. Aí todo mundo começou a andar 80 por hora naquela rua que é 50. Só que a pessoa começou a andar 80 por hora, começou a ter acidente. Um carro batendo no outro, um atropelamento. Começou a ter acidente.
O que a prefeitura, que uma prefeitura faz nesse momento? Opção A, coloca radar. Opção B, coloca lombada. Opção C, coloca um cara da CT lá. Opção D, as 3 coisas, para que todo mundo ande de 50 por hora. Concorda? Todo mundo concorda? O que a prefeitura fez? Falou assim, vou proibir de andar carro com motor aqui. Pode andar carro? Pode, mas desde que ele não tem motor. Desde que você vai empurrando. Ou você tem um carro dos Flintstones. Foi isso que fizeram, assim, com a gente. Então, assim, porra, a gente toca lá. Começou a ter muito barulho, muita banda, muita gente desrespeitando as leis, etc, etc. Em vez de eles colocarem mecanismo para que se cumpra o que está escrito, então vou parar. Então é o seguinte, não coloca amplificador, não coloca bateria. Mas como assim? Não está escrito em lugar nenhum? Não tem isso na lei. Não tem. Não tem na lei que é proibido caixa de som. Não tem. E nenhuma das 3. Então, tipo, como é que é o nome dele, do lado do subprefeito? Coronel Camilo. O Coronel Camilo, ele simplesmente está inventando isso para vender para a mídia que existe esse ajuste na lei que é para proibir. Na verdade, assim, cara, ele oficialmente ele não disse isso. Porque eu vi uma entrevista dele que ele falava... Ele falava, mas não falava. Ele fica naquela, que chove e não molha, né? Inclusive ficou aqui o convite para o pessoal da prefeitura e da subprefeitura, porque como é um espaço democrático, a gente falou, vamos ouvir o pessoal das bandas que tá lá na Paulista e vamos ouvir a versão da prefeitura. Não responderam. Continua o espaço aberto, se quiserem vir, se quiserem mandar uma nota, se quiserem alguma coisa, o canal continua aberto para receber. Esse é o nosso papel, democraticamente, é ouvir todo mundo, tá? Fica o recado aí pro subprefeito. O que acontece, na verdade, assim, na entrevista o que acontece? Tem um canal na Paulista, que é um canal hiper famoso, assim, que realmente é um... Que fez a parada furar. E o rapaz, não vou lembrar o nome do rapaz agora, do canal tava passando, e eu sentado lá, ele vai ter som? Eu falei, não, cara, por quê? Eu expliquei por quê. E aí ele entrevistou na segunda-feira o Coronel Camilo. E aí o subprefeito. E aí o subprefeito, você pode ter? Aí ele falou, em algum momento da entrevista, ele falou, não pode ter caixas amplificadas, papapá. Aí o rapaz falou assim, mas peraí, não pode ter ou não pode ter com volume alto? Foi mais ou menos isso o teor da entrevista. Ele falou, não, até pode, mas... Então ele falou, não, mas sim, né? Ele deu uma, tipo, e agora, né? Então eu brinco, né? Ele tá naquela fase de não é bem assim, né? Então você tava repensando bem o que tá sendo feito. Mas não tem escrito em lugar nenhum. Isso é bem claro, assim, quem quiser dar um Google lá, TAC, Avenida Paulista, Lei do Artista de Rua, Lei do Rodas Abertas. Cara, não tá escrito. Eu não sou advogado, mas não tá escrito. Acho que se tivesse escrito, eu poderia chamar um advogado e o cara interpretar o que tá escrito lá, mas não tá escrito. Já teve procuras do pessoal, porque tá um coletivão de bandas e artistas que estão ali se conversando o tempo todo para tentar reverter essa situação e regulamentar de vez essa parada sem sofrer isso de novo. Já teve advogado ou político, alguém que procurou vocês para conversar sobre isso, tentar ajudar? O que acontece, na verdade, na Paulista, eu acho que existem vários grupos lá. Então, primeiro assim, tem as pessoas que estão lá todo domingo, que ganham dinheiro com isso para se sustentar, porque a gente no Bill, Porquinho, o Couve do Roberto Carlos estão lá todos os domingos, e tem as bandas esporádicas, artistas esporádicos que vão lá um domingo, sei lá, a cada quanto tempo, e tocam lá pela exposição que a polícia dá para a banda dele. Dentro desses artistas, tem os artistas autorais e os artistas covers, né? É a maioria autoral. Então, assim, então acho que tem esses dois grupos. Então, talvez a prefeitura não tinha muita noção de... Tem pessoa que a prefeitura não sabia disso. A prefeitura achava, não, são uns 10 caras que estão lá todo domingo e acabou, eu vou barrar esses 10 caras e não vai ter voz. Não vai ter voz porque são só esses 10 caras. Só que um desses caras era porque a gente no Bill, que tem uma voz. E outro ponto, não são 10 caras. Então, a gente está falando de praticamente todos os músicos da Grande São Paulo e alguns do Brasil. Você já viu gente? Eu já vi gente vindo do Rio de Janeiro, do Ceará. Cara, é quase impossível uma banda da Grande São Paulo que tenha mais de 2 anos de existência que tenha tocado pelo menos uma vez na Paulista. Sim. Independente se é autoral ou cover, autoral é quase impossível, cover talvez algumas. Mas quase todas as bandas têm mais de 2 anos, tocaram algum dia na Paulista. Se levou equipamento, se foi sozinho, se foi... Cara, mas tocou na Paulista. Então mexeu com todas as bandas. Segundo, mexeu com as pessoas que vão na Paulista todo domingo. Isso é muita gente. A gente tá falando de milhões.
muita A gente não tá falando de centenas ou milhares, a gente tá falando de milhões. A Paulista fica lotada todo fim de semana de cabo a rabo. No verão fica de cabo a rabo. Todo fim de semana com pessoas diferentes. Então, assim, não é o mesmo cara que vai lá todo fim de semana. É a praia do Paulista, né? É a praia da capital. Exatamente, cara. Sabe assim? É um lugar de fácil acesso, vai de metrô, tá lá, o cara é da Zona Leste, da Zona Sul, de qualquer zona, chega lá fácil. Então, então não é uma coisa, vou mexer com esses 10, proibir esses 10 caras de tocar e tá tudo certo. Não, cara, você proibiu centenas de bandas do Brasil inteiro, porque vem gente de fora do Brasil tocar na Paulista. De tocar lá, de mostrar sua arte. Eu tô falando de banda, eu tô falando só da parte que eu conheço, da banda de rock. Uhum. Mas na verdade lá na Paulista tem a roda de samba, quase todo domingo tem uma roda de samba em algum lugar. Tem um DJs de música eletrônica lá em algum lugar. Tem um negócio que é mó bonitinho, que é na frente do Center 3 ali. Que Center é 3 não, Center 3 não, Center 1 ali. Center Aquele do lado 3. da Gazeta. Do lado da Gazeta. O shopping do lado da Gazeta ali, do prédio da Gazeta. Tem um shoppingzinho ali. Eu sei que é da Decathlon lá. Mas eu não sei tipo, o nome do shopping. que o cara bota lá o forrozinho. Isso, o Roberto Carlos Cover lá. Os velhinhos ficam dançando, mó bonitinho, meu. Pô, é um cara que canta com playback numa caixinha pequenininha. Ele também não pode fazer. Entendeu? Assim. Puta, caixinha pequenininha, cara. Ele não pode fazer. Ele ganha, e a vida, ele trabalha durante a semana num alguma coisa, mas, cara, a vida dele é ali, tocar, cantar. Mas é isso, cara. Então, assim, não é uma coisa do rock, sabe? Tem um pessoal do country que esporadicamente faz evento lá. Então tem o gospel, então assim, não é coisa tipo de direita e esquerda. O gospel vai lá e monta. Não é só o católico, não é só o macumbeiro, não é só o budista, todo mundo tem o crente. Monta o louvor dele lá pra poder evangelizar, sabe assim? Então, assim, eu tô falando de um público predominantemente de direita quando falo desse público. Então não é uma coisa assim vou mexer com 10 bandas de esquerda. Não, cara, você tá mexendo com toda uma população, uma galera que toca lá na Paulista, se não todo domingo, esporadicamente, mas que ocupa a Paulista lá. É todo um ecossistema, né, cara? É todo um ecossistema que acontece. E aí teve um projeto da prefeitura, você chegou a fazer ali na frente da Galeria do Rock durante um tempo, e teve um projeto também lá da subprefeitura da Sé, não sei se com esse ou com o antigo subprefeito, que era colocar na São João, ruas abertas ali na São João também. Esse projeto lá da São João, a prefeitura fez o teste, morreu, não fizeram mais? Na última, porque a gente faz reunião esporadicamente na subprefeitura lá, né? E aí a última reunião que a gente teve lá antes, alguns meses, acho que no ano passado, nem lembro, eles comentaram de fechar São João. E logo uns dias depois eles fecharam para teste lá a Avenida São João e fecharam um fim de semana só. Eu não sei exatamente o motivo que não fecharam mais. Mas um teste de um dia só não é um teste. Né? Não, um teste tipo, é que nem a operação assistida do metrô. Vão implementar uma estação do metrô, os caras não ficam testando todo dia, num horário reduzido, até ir ampliando. Eu não sei se teve alguma coisa a mais, alguma coisa diferente, se teve muita reclamação de moradores, se ninguém foi. Eu acho Mas mesmo se ninguém foi, eu acho que são coisas que deveriam tentar ajustar e tentar fazer mais. Né? Porque tipo, você pega assim, ali aquela região da São João, da Cracolândia ali, que pega ali o entorno, né? Uhum. Foi uma região que a prefeitura bateu muito na tecla que queria revitalizar, aumentou o policiamento, botou batalhão ali na região. Então eles têm que incentivar as pessoas a irem para o centro. E não tem isso. Não, vamos tirar de São João, vamos deixar na Liberdade, porque já é aglomerado na Liberdade. Vamos fechar só as ruazinhas aqui, que aí não passa mais carro, vai dar uma amenizada, mas não vai resolver o problema. Então, ficou concentrado Paulista e agora Liberdade e só. Não tem mais canto nenhum. Qual outro canto de São Paulo que tem? Canto nenhum, né? Mas que nem eu falei, a lei do Rosaberto, ela permite cada subprefeitura fazer, assim. E eu sempre falo assim, a pessoa vai na Paulista porque na Paulista tem público. Mas será que nenhum outro bairro vai ter público? Vou chutar, tá? Será que lá em Santa Amaro não tem uma avenida em Santa Amaro inteira que você não consiga fechar para fazer? Você tem o Largo 13 ali. Você tem o Largo 13, você pode fechar o Largo 13 ali, umas paralelas do Largo 13 ali, que tem até uma praça da hora ali, e colocar. Já tem o pessoal que tem as barraquinhas de lanche e tal. Itaquera não tem? Itaquera, produção, você que mora em Itaquera, tem lugar em Itaquera que daria para colocar uma rua igual a Paulista? Centro de Itaquera. Centro de Itaquera. Vem sempre na cabeça o centro, todo bairro tem um centro, sabe? Será que não dá pra fazer na Lapa, lá na Zona Oeste? Entendeu? Assim, eu lembro que
eu sou muito relacionado a Osasco. Eu lembro que em Osasco a gente fala muito do calçadão aos domingos. Você não dá fazendo calçadão de Osasco aos domingos? Então, assim, acho que vale também para os outros bairros. Será que não tem nenhuma outra rua, nenhum bairro que não consiga fazer? Que dê para fazer também ruas abertas? E aí não é uma opção para a galera ficar curtindo a rua? Cara, teoricamente tem. Quando a cidade não mudou tanto do Haddad para cá, a ponto de não ter quando ele pensou na lei, ele pensou em ter... não foi nem eu falo Haddad, mas foi o prefeito que homologou. Na verdade, é um vereador que fez a lei, né? Quem fez a lei não tenha pensado em outros bairros, outras ruas na cidade. Assim, óbvio que o centro tem aquele apelo de ser aquele negócio que se eu fizer um show no centro, o pessoal, os fãs da minha banda, do sub-rock, de qualquer lugar de São Paulo, vão conseguir chegar fácil. Se eu fazer um show em Itaquera, a galera de Itaquera vai chegar fácil, mas a galera de Santa Maria não vai. Então tem esse lance assim, de acesso que o centro tem, e a Paulista está no centro. A São João teria, porque a São João está no centro. Então eu acho assim, então tem esse lance assim. E sempre eu acho assim, quando a gente, às vezes, urbanisticamente falando, quando um problema, ele tem uma causa, ou tem causas por trás que justificam esse problema, assim. Por que as bandas precisam tocar na Paulista? Porque não tem uma política de cultura de incentivo direcionada para as bandas, na sua maioria periféricas, de qualquer ritmo. Não tem. O artista em si, ele não tem investimento nenhum. Aí a galera fala, a Lei Rouanet, a Lei Paulo Gustavo, mas não é assim. Hoje todas as leis, assim, a Lei Rouanet não é feita para isso, né? A lei, assim, cada lei é que se falar a grosso modo, a galera que não entende vai pegar e falar, artista é tudo bancado pela Lei Rouanet, é tudo pela Aldir Blanc, é tudo pela Paulo Gustavo. E não é essa parada. O que acontece muito, assim, tem as leis de incentivo, então tem a Rouanet, que é para outra coisa, né? Para coisas maiores. Tem essas leis de incentivo surgiram muito depois da pandemia, que aí é a lei pra gente mesmo, tem o PROAC, que o governo do estado já faz, a Paulo Gustavo, então tem várias, essas leis foram feitas para nós mesmo, para bandas e artistas pequenos, mas elas ajudam até um certo ponto, não ajudam no espaço para tocar. Então hoje saiu essa semana, eu não consegui ler a matéria porque essa semana para mim foi o caos, mas eu vi por cima que saiu a Dito Music, eu acho, fez uma pesquisa que as bandas não conseguem sair em turnê. É muito difícil. Porque é inviável. Mas por que é inviável? Cara, assim, são poucos bares em São Paulo que abrem espaço para banda autoral. São Paulo, falando amplo, Grande São Paulo. Que abre espaço para banda autoral. Colocaria o estado todo, né? Cara? O Brasil inteiro. O Brasil inteiro. Começa a falar quantas começar a bater mais um pouco a fundo, vai ser tudo, né? Então o cara do sertanejo tem que tocar lá no Coco Bambu lá, vai ganhar um prato de comida. E rezar pro pessoal querer pagar o cover artístico, né? Entendeu? Aí o cara do rock toca no bar de um dono de bar, que normalmente é um cara guerreiro, que prefere ganhar menos dinheiro do que poderia ganhar tocando banda autoral. Então não tem uma falha gigantesca da cultura de incentivar os pequenos músicos e as músicas autorais. Isso tem reflexo em alguns segmentos maiores do que os outros. Então, assim, você pega o sertanejo tem menos reflexo, porque o sertanejo tem um lance de interior e tem um dinheiro do agronegócio. Mas quando você pega rock, quando você pega hip hop, quando você pega trap, quando você pega vários outros samba, vários outros segmentos, tem impacto maior isso, né? Acaba sendo um pouco marginalizado, né? Fica muito marginalizado, então, não o som periférico, né? O som da periferia. Não tem uma política pública com relação a isso. Então, assim, por que isso acontece? Porque o cara tem que tocar na Paulista? Porque o cara não tem lugar, literalmente não tem outro lugar para tocar. Então vale a pena o cara ter assim, vale a pena o cara, se ele tiver o equipamento dele, pegar o equipamento dele, jogar no carro dele, pegar 10 mil de equipamento, jogar no carro de 5 mil reais, para tomar sol o dia inteiro tocando na Paulista, para ele ter alguma visibilidade, vender algum CD, passar algum dinheiro na caixinha, ter um novo fã. Então, cara, tem um trabalho gigantesco, ou o cara alugar um equipamento de alguém, de qualquer pessoa, e gastar um dinheiro de equipamento para poder ver seu show, porque não tem outro lugar para ele mostrar seu trabalho. Então acho que tem isso, assim. Então acho que tem uma falha na política de cultura da cidade que
não tem uma política clara e de incentivo os artistas autorais de vários segmentos. Tem uma galera aqui falando aqui, ó, o Paulo Calegari, a Paulista é importante porque é uma vitrine para o resto do mundo, porque é uma referência para artistas diversos, para uma boa visualização, para todos os estilos de arte. Osasco sempre presente, mandou aqui. Osasco. O Daniel Zanella pegou e mandou aqui, ó, os argumentos para o impedimento de música ao vivo amplificada não tem nenhum fundamento e seguramente atende aos interesses de meia dúzia de riquinhos influentes que odeiam a cultura. Assim, o que acontece na palestra também? A gente tá falando que tem 17 prédios residenciais. E eu sempre falo assim, ninguém gostaria de ter uma banda de thrash metal tocando na sua janela às 10 horas da manhã. Nem o mais fervoroso fã de thrash metal. Então a gente tem que tentar também entender o outro lado. Porra, é foda. Mas aquela parada, né? Quem mora no perto do aeroporto vai ter avião passando na cabeça. Quem mora do lado do metrô vai ter o metrô passando ali. O trem passando lá, O cara que mora do lado da feira vai ter um dia na semana dele que vai ter o feirante montando a barraca às 3 horas da manhã na porta dele. Então assim, sempre vai ter, por um bem comum, algumas pessoas vão acabar tendo alguma coisa. Então assim, isso que acontece. Mas, acho que um ponto forte, assim, se cumprir a legislação que está presente do artista de rua, se reduz muito esse ruído com os moradores. Porque tem limite de decibéis, tem espaçamento entre as bandas, entre os artistas, tem toda uma série de regras. Você não pode montar em frente a prédio residencial, você não pode montar em frente a hospital, você não pode montar em frente a farmácia, você não pode montar em guia rebaixado. Tem uma série de regras. Ponto de ônibus, né? Ponto de ônibus na lei do artista de rua, que se cumprir essas regras, é o lance do exemplo de 50 km por hora, todo mundo você reduz esse problema com o morador de lá. Eu não sei se vai zerar, acho que o cara vai ter uma banda tocando na janela dele às 10 horas da manhã, mas assim, mas num volume mais baixo e uma banda tocando. Uhum. Vai ter várias bandas, um som misturado na janela dele, com muito alto na janela dele. Pegando isso que você falou assim, e pegando o exemplo que você falou, qual seria a distância mínima de uma banda para outra, de um artista para outro, pela lei, e a altura máxima em decibéis? A distância, se não me engano, são 10 metros. 10 metros é uma distância bem curta até, né? É curta, eu acho. É uma distância muito curta. É curta. Mas as bandas acabam fazendo mais, né? Geralmente bota 100, 200 metros uma da outra, né? Nesse ponto as bandas... eu falo banda, mas sempre quando eu falo banda, se eu esquecer, a galera esquecer, é artista, tá? Porque às vezes nem sempre é banda. Eles acabam fazendo mais. Além de... a parte talvez mais difícil é a parte do volume. Porque ela é bem técnica, assim, sabe? Então, assim, primeiro tem que ver o zoneamento da região. Então, São Paulo tem que lançar quando é só residencial, quando é mista, comércio e residência, quando é só comércio, quando é industrial, então tem vários tipos de zoneamento. A Paulista é mista, comércio mais residência. Então, se não me engano, são 75 decibéis. Aí são 75 decibéis, partindo do ponto aonde a banda está tocando ou do reclamante? Não está escrito em lugar nenhum. A gente já tem um ponto aí de inconsistência na lei. Porque, tipo, se eu tô incomodado, eu sou um morador, eu tô incomodado e eu estou reclamando, a medição do volume tem que ser a partir do meu apartamento, da minha casa. Não de uma banda que vai estar tocando. Lógico, você botar ali, o cara com volume 1 vai dar... Se a gente tiver na rua que tem um ônibus e medir o ônibus, vai dar mais de 75. Então, assim, um ônibus já dá mais que isso. O que a gente tem, isso foi na primeira reunião que foi na prefeitura há muitos anos atrás, o que o subprefeito da época falou que era a medição do ponto do reclamante. Mas eu não sei se esse é o melhor caminho, assim como eu tenho certeza que o melhor caminho não é do lugar que faz o som. Talvez aí vale um outro ponto que a gente precisa ver, que é a regulamentação dessa lei. Qual o melhor ponto? 200 metros? 300 metros? De repente mede a partir de 300 metros. Bom, a fita métrica mede lá 300 metros. Tem um ponto que seja incomum, que não seja nem... talvez 75 lá do cara lá que tá vendo o jogo de futebol no domingo, seja atrapalhe muito, que esteja vendo o domingo no Hulk atrapalhe muito. Mas 75 par da banda, cara, assim, se eu cantar alto... Se você falar ei teste, vai dar...
sem nenhuma amplificação. É. Eu consigo bater 75. Eu não sou, e você sabe que tem gente que canta mais alto que eu. Sim. Então, assim, eu consigo bater 75 só eu cantando sozinho. Então não precisa de amplificação, assim. Se medir do local do que acontece. Imagina um bumbo de bateria, imagina uma caixa de bateria. Então é isso. Então talvez é um dos pontos que eu acho assim, a gente tem duas missões aí, a gente como representante da cultura em São Paulo. A primeira missão o prefeito precisa liberar a Paulista novamente de acordo com o que está escrito nas leis. Certo, a gente tem um ponto aí. Ponto. Segundo ponto, o que fazer daqui para o futuro para que haja um equilíbrio maior entre as pessoas que moram lá e o resto da cidade? Como regulamentar essa lei para que a gente consiga continuar tocando lá e talvez em outros lugares da cidade, mas que o morador também não esteja uma banda com 200, 150 decibéis tocando thrash metal 10 horas da manhã na janela de alguém. Gente, eu gosto de thrash metal, tá? Não, só para não parecer que é preconceito. Eu gosto. Então, só para deixar claro assim que eu gosto. Mas isso, entendeu? Assim, eu usei como referência, mas pode ser qualquer outra coisa. Pode ser um ensaio de escola de samba. Imagina um monte de percussão na janela de alguém às 10 horas da manhã. Então, é isso, sabe assim? Então, como regulamentar isso para que isso gere menos incômodo possível para as pessoas que moram lá? Vai gerar incômodo? Não tem como. Não tem como. E assim, não sendo tão implicante com o pessoal que mora lá, mas sendo um pouquinho, mas a galera que mora lá já reclama das pessoas estarem lá. Você estava lá? Eu estava lá. O fato eu cansei de ver isso, das pessoas estarem na Paulista caminhando, passeando com famílias, incomodava os moradores que estavam lá, porque atrapalhava a rotina deles. Uhum. Então um pouco de uma visão meio elitista. Você falou da lei ali, você falou dessa questão de lei, o Paulo ele perguntou aqui. A pergunta é, se essas 3 leis estipuladas pela prefeitura foi fixada como eventos, como transformar essas apresentações como parte do calendário cultural da cidade? E o centro cultural ali perto? Eu não entendi muito bem a pergunta. Eu acho assim, eu não entendi, de verdade, Paulo, manda a pergunta de novo aí que eu não entendi. Eu acho assim, eles não pode ser evento. Então, assim, fato, não pode ter evento na Paulista. Mas talvez fizesse uma adequação da lei e transformasse ruas abertas em evento. Então, mas as ruas abertas não impede evento. Então, se eu fizer uma ruas abertas em Itaquera, não está escrito que ruas abertas não pode ter evento. Entendeu? Muito pelo contrário, ruas abertas até fala de ter banheiro químico, de ter gerador de energia, fala outras coisas nas ruas abertas. Então, a ruas abertas não impede de ter evento. O que impede de ter evento é ataque. Que não pode ter evento na Paulista. Mas em outro lugar pode ter. Então, de repente, se fechar uma rua lá em Pirituba e a prefeitura quiser fazer um evento lá, a própria prefeitura, é possível fazer um evento nas ruas abertas lá. Entendeu? Assim. Então, assim, a ruas abertas em si não impede evento. O que impede evento é ataque na Paulista. Você não pode ter eventos na Paulista. Então, se eu fechar uma outra rua e pedir, vou pegar um exemplo, tá? Na prefeitura, você pode fazer evento. Então, se eu quiser lá, eu pego um formulário, eu preencho e peço um evento em algum lugar da prefeitura. Que aí você tem que pedir o suporte da CT, tudo, né? Depende do evento que vai precisar, tem evento que não vai precisar. Mas beleza, se eu quiser, eu posso pedir. Eu posso chegar na subprefeitura da Sé, preencher o formulário e quero fazer um evento em alguma rua da subprefeitura da Sé que não seja a Paulista. Há a possibilidade da prefeitura me dar esse evento. Entendeu? E eu digo até que a possibilidade é grande. Você pode fazer, você pode tocar a sub-rock lá, na rua tal lá do centro, está liberado. E aí já se transforma em evento. Aí, com palco, com estrutura, com tudo. Aí depende, fica o critério meu. Seu critério seu. Eu posso levar um palco, posso levar estrutura, entendeu? Então fica o meu critério. Na Paulista não pode, por causa do ataque. Exatamente, porque tem muita gente que mora lá. Imagina se todo mundo, se eu fizer um show lá todo domingo, um show grande, cara, vai ser, se os caras estão reclamando de banda com 2 PAs e 2 amplificadores de guitarra, os caras vão ter um treco. Vai ter o treco, e de repente com razão. Entendeu? Então assim, não pode. Na Paulista, qualquer outro lugar da cidade pode. Então se alguém quiser ir na subprefeitura, seria melhor um subprefeito falar isso, uma pessoa de dentro, mas vai lá, pede um papel, preenche, vê o lugar. Você tem a chance da subprefeitura te dar ok para aquele evento. A gente está falando muito da questão dos moradores e dos artistas.
Mas tem ali uma parte fundamental que se reergueu através dessa lei e através desses artistas que estão lá, que é o comércio da Paulista. O comércio da Paulista era um antes dessa lei e se transformou em outro depois dessa lei que, meu, é lojas, é shopping, você via coisas fechadas no domingo, você não vê nada na Paulista. Hoje você fechar num domingo na Paulista é suicídio. Porque você tá perdendo ali milhões de pessoas passando o tempo todo. O faturamento desses caras, às vezes, que não é tão forte durante a semana, recupera no domingo. Teve algum contato com essa galera do comércio? Não teve, eu gostaria de ouvir. Eu gostaria de saber a opinião deles, assim. Porque, assim, o que eu penso? Talvez esse domingo agora não teve impacto. Porque a galera não sabia, foi lá, simplesmente não achou banda nenhuma, mas foi lá. Mas eu acho que a média, curto prazo, não digo curtíssimo, mas a curto prazo começa a ter impacto. Você vai lá, não tem banda, não tem nada pra fazer, putz, por que eu vou lá de novo? Você vai ver o quê? Vai caminhar... E digo mais, assim, uma pessoa lá que vai andar de ponta a ponta da Brigadeiro até a Consolação, quantas horas ela demora pra andar de ponta a ponta com as bandas lá? E quantas vezes ela para nessa hora pra comprar um refrigerante, comprar uma cerveja, comprar uma coisa pra comer, comprar um sorvete, ou ver uma promoção numa loja e entra e compra. Um McDonald's, um Burger King. Quanto tempo ela demora para dar de ponta a ponta? Cara, provavelmente, talvez o dia inteiro. Quanto ela vai demorar sem ter nada para ver? Só andar na rua. Sem parar para ver a banda, sem parar para ver um mágico, sem parar para ver um cara fazendo malabarismo, sem parar para... Cara... Então, assim, quanto mais tempo a pessoa fica na rua, mais tempo a pessoa vai consumir. Dá sede, dá fome. Tem uma promoção numa loja que não é de comida, de bebida, mas ele vê aquela promoção e compra. Então, assim, tem aqueles mini shoppings, na Paulista você entra, assim, tem vários quiosques. Então, assim, eu acho assim, eu acredito muito que a curto prazo, esse movimento que não deve ter tido impacto nesse primeiro domingo, ele reduz gradativamente conforme você vai tirando os artistas de lá. E aí, gradativamente, deve ter impacto, sim, no comércio, assim. Não sei se, teoricamente, teria que fazer um estudo disso, né, cara? Saber qual que é o impacto disso, quanto que reduz essas coisas. Hoje em dia, dá pra fazer estudo você sobre pode isso. ter certeza que na hora que o comércio sentir o pezinho do dinheiro não entrando, vai fazer, né? Tinha um boato, acho que talvez você esteja lá, acho que se não me engano, Dória, não sei qual prefeito, se não me engano, Dória, que ele queria não ter mais a Paulista, não fechar mais a Paulista. E dizem que nesse boato, essa é a hora hora da fofoca, né? Que esse boato, que quem não deixou foram exatamente os comerciantes, né? Boato, não sei se é boato, não sei se é verdade ou não. Então, tipo, hoje na Paulista tem essa questão tal, mas aí se eu falar assim, ei Gil, vamos domingo lá pra Liberdade, a gente vai ter o mesmo problema? Vai porque acho que na Liberdade não pode, já tem um acordo com os comerciantes de lá. Que não pode? Que não pode. Lá não tem espaço físico. Eu cheguei na Liberdade, de repente a gente chama umas bandas que toca música aqui, que coloca lá. Cara, nem espaço tem. Que não dá assim. A galera é muito apertado. Assim, apertado pra caramba. Apertado pra caramba. Então, seria que fechar a Avenida Liberdade mesmo, né? Então não sei se dá. Eu acho que tecnicamente não dá, e ele já tem um acordo com o comércio lá que já não pode. Na Liberdade não dá. Bom, tem duas coisas aí que eu queria perguntar pra você. Tá rolando uma petição online. Como é que tá a questão dessa petição? Para onde qual é o intuito dessa petição? Para onde vai levar ela? Qual é a ideia? A gente não sabe ainda de verdade, assim, para onde vai essa petição. A gente pediu, mas para saber, quantas pessoas estão no nosso lado, assim, para poder assinar, assim. Então, a petição para ver quanto de música está sendo impactado. É uma petição que está rolando mais a parte musical. Tem a manifestação às 11 horas. Que era a minha próxima pergunta, que a gente vai abordar isso aí. Então, falando da petição. Então, é mais ou menos isso para a gente conseguir ter ideia de quantas pessoas quantos músicos estão sendo afetados com isso. Essa petição é mais ou menos isso. Então, basicamente são músicos assinando aquela petição. Então, hoje já estava com 1.500, se não me engano, a vez que eu vi. Que é um número considerável. É um número considerável, né? É aquilo que eu falei, né? Assim, você está falando de praticamente todas as bandas. E não sei se na petição a gente conseguiu furar a bolha do rock. Eu acho que provavelmente, pelo que eu vi lá, acho que não. É só banda de rock mesmo. Então, são integrantes de banda de rock que já tocaram na Paulista, independente, ou uma vez ou todo domingo lá. E aí agora vai ter também no domingo uma manifestação às 11 horas da manhã na frente da Gazeta. Explica um pouquinho como é que vai rolar essa manifestação. Cara, como a prefeitura proibiu a amplificação, qual que é a nossa ideia? Cara, vamos levar violão. Sim. Não está proibido. Entendeu?
Pô, então vamos todos os músicos lá levar violão e tocar. E violão é um instrumento multi-estilo, né? O cara do country toca, o cara do samba toca, o cara do rock toca, Do sertanejo toca. Então, assim, quase todos os estilos dá pra você tocar no violão. Até rap dá pra tocar no violão. Então, pô, é um instrumento meio que universal, assim, por isso que foi, e também pelo fato de não tá, teoricamente não ter restrição. Então, a gente lançou essa manifestação. A princípio era para ser para os músicos, mas aí lance que você falou, estourou a bolha. A gente está vendo que toda a população, de modo geral, está engajada nessa manifestação. Então, além dos músicos todos, de vários estilos, de várias vertentes, vai a população que tá a favor do lance de ter as bandas na Paulista. Então, assim, a gente acha que vai bastante gente, assim. Vai ser uma manifestação que vai fazer um barulho legal, assim. Cara, mais do que a gente esperava no começo. Quando a gente fez o começo, a gente esperava... Tipo, meia dúzia, aquela bolinha ali, aquele grupinho, a patatinha e tal. A turminha do rock. A turminha do rock, mas vai ser mais. Tá uma galera. Vai ser mais. Bom, então fica aí o convite pra você também que quer apoiar, quer participar. Tem o violão, vai com o violão, mesmo que não saiba tocar. Se não tiver o violão, mas vai também para apoiar, porque é importante esse apoio à cultura. A gente não pode deixar essas coisas acontecerem assim. Esse silenciamento que está acontecendo, né? Aos pouquinhos vai tentando silenciar aqui, tentando silenciar ali. E aí começa a rolar um monte de boato. Que nem sei se é verdade. Eu já vi um boato hoje. Tem vários boatos correndo por aí. Eu vi um boato hoje que a Paulista vai ter um evento de uma marca esportiva. Não vai, isso não é boato, isso é verdade. É verdade, explica isso, então, como é que é essa parada. Tem uma loja uma loja esportiva. Que começa com C. Exatamente, que tá com evento, tá em rede social. Que vai ter música, tudo na Paulista. Exatamente. É um evento. É um evento. O próprio nome está dizendo, é um evento. E aí não entra o ajuste da TAC? Aí eu não sei exatamente onde vai ser esse evento, porque aí tem as brechas da lei. Então, vou pegar um exemplo, tem o shopping lá aqui do lado da Gazeta, ele coloca umas bandas para tocar lá, mas ele coloca embaixo da marquise dele. Sim. E tá dentro do shopping. Mesmo com o som indo pra fora. Tem a brecha, né? Indo pra fora. Tem a brecha. A Fiesp, antes de uma liminar, eles faziam som dentro da Fiesp para fora da avenida. E levava até artista famoso, né? Grande, vários artistas grandes tocaram lá. Então, assim, tem essa brecha, né? Então, assim, uma coisa é eu fazer na rua, outra coisa é eu fazer no meu quintal virado pra rua. Nada me impede, né? A lei me permite isso. Exatamente. Então, eu vi esse boato ali, e aí... Mas não é boato, isso é verdade. Então, agora eu tô sabendo que não é boato. E aí, uma coisa que tá me preocupando, e aí eu vou perguntar a sua opinião, a opinião de quem tá na live, é uma parada assim, de tipo, a gente tá vendo muita privatização de espaços públicos. A gente viu o Anhangabaú virar uma grande nada, privatizado. A gente está vendo todos os parques de São Paulo sendo privatizados e empresas grandes, porque antigamente não podia fazer nada no parque. Você ia para o Ibirapuera, se você levasse um violãozinho ou uma caixinha, não poderia. Mas agora você vê eventos grandes com estrutura monstra de som, que inclusive afeta o ecossistema dentro do parque, porque tem animais silvestres lá, mas isso tá lá, a privatização permite. Você acha que corre um risco, de alguma forma, de uma privatização da Paulista? É o boato. Esse é um boato. Foi o que eu falo, gera boato, se é verdade eu não sei. É o que tá rolando de boatos, que isso na verdade é o primeiro passo para uma privatização da Paulista. E a gente tem, você citou vários bons exemplos, né? Tem o Anhangabaú, que eu até já vi bandas de amigos meus tocando lá. Mas, cara, não é um palco para bandas independentes. Poderia ser. Mas... Poderia ser. Todo sábado e domingo lá tem um palco para bandas independentes, com agendamento divulgado, fácil, etc. Poderia ser uma opção a Paulista. Até porque não tem residência ali. E é uma região que é completamente morta, exposta à violência, e seria uma forma até de você tentar reabilitar essa região. E não é feito. Eu faço corridas, eu vejo nos grupos de corrida as pessoas comentando da falta de segurança no Ibirapuera, que era um dos privatizado, teoricamente deveria melhorar, não melhorou. Isso que você falou, assim, começa a ter evento, começa a atingir o ecossistema dos animais ao redor. O estacionamento fica mais caro. Tem uma polêmica lá sobre cobrar taxa das assessorias de corrida que utilizam o parque para fazer os treinos ou não. Então tem até umas polêmicas com relação a isso, assim. Mas sim, a gente está eu não sou aquele cara que não acha que não deve privatizar tudo.
sabe assim? Então, a gente tem exemplos de privatizações que podem acontecer e outros que não podem. A água não pode, né? Outras talvez possam. Luz não pode, educação não pode, saúde, transporte É. público. Para mim, eu estava conversando hoje isso Exatamente. com o Léo, que tem alguns tipos de privatização que não podem rolar, porque para mim é um assinado de incompetência do Estado. Uhum. Tipo, o Estado está assinando ali, tipo, eu não dou conta de resolver esse problema. Não, e eu vou mais a fundo, assim, eu acho que até nesse sentido algumas coisas são válidas, assim, o Estado não precisa ter Embraer, por exemplo, não precisa ter empresa de avião, que faz avião, talvez precisou no primeiro momento para poder dar aquele start lá, para poder começar, depois não precisa mais, ok, privatiza Embraer, não ligo. Mas eu vou mais a fundo, uma coisa assim, é você, às vezes não é que você não dá conta, eu vou pegar um exemplo que a gente convive muito, assim, linhas de trem. Pô, Então, assim, eu uso muito a linha 8 de Osasco e a linha 7 de Jundiaí. Jundiaí. Se eu levar uma pessoa que nunca andou nesses dois trens, fala assim, fala qual que é o privatizado e qual que é o público. 99,9 vai falar que o privatizado é Jundiaí e o público é Osasco. É Osasco, né? 99. Porque... E aí o Estado, se a gente pegar uma linha que você pega há 15 anos atrás, era uma linha precarizada. Com trens velhos, tinha o ventilador no teto, tinha bagageiro. Você olhava pro chão, tinha uns buracos no chão que você via você andava de trem, você via o chão passando embaixo. Lugar de fala, tá? Antes que eu seja cancelado, lugar de fala é basicamente você ir andar no trem hoje em dia no Rio de Janeiro. Mas eu tenho lugar de fala, gente, eu sou carioca, então eu posso dar essa zoadinha aí lá. E aí houve um investimento maciço do Estado, e aí eu falo assim, não tem direita nem esquerda, do governo tucano, que nem eu não gosto, não voto, não é minha praia, mas ele investiu maciçamente. Ele investiu no metrô e no trem, no trem. E aí hoje tá bom. Sei lá, tá muito bom. Não tá excelente. Tem falha de vez em quando, o intervalo ainda pode ser menor, mas tá, cara, do que tava tá muito bom. O que vai fazer? Vai privatizar. Vai entregar pra iniciativa. Agora é fácil. Gente, privatizar agora que o Estado investir é fácil. Tem que ter privatizado lá quando tava o ventilador no teto, com bagageiro, com furo no chão. Sim. Porque aí o cara vai lá assim, eu tô comprando isso aqui a preço de banana, porque a privatização é preço de banana, mas eu vou colocar um monte de trem novo, vou investir, vou melhorar a qualidade e é isso. Mas não é o que acontece. Aí em Engabaú, a prefeitura gastou milhões para reformar, para meses depois vender. Vender e não tem nada, né, cara? Tem, tipo, rola um show internacional de vez em quando. Ficou feio, sabe assim? Ficou mais feio do que era. Ok, vamos partir do princípio que eu tô concordando com aquele modelo que é o Engabaú. Que é aquele calçadão lá. Eu não concordo, o antigo era melhor, mas supondo que eu concorde. Pô, né, assim, é melhor que a prefeitura gasta a grana, deixa daquele jeito para vender para alguém? Não, quem que comprar que deixa daquele jeito. O que mais me estranha na questão do Anhangabaú é, vendeu, ok, então vendeu, já fez a besteira já foram feitas, mas não tem nada lá. Assim, pelo menos que eu vejo, assim, eu vejo de vez em quando, uma vez por ano, 2 vezes por ano, um show internacional. Mas e durante as semanas acontece o que lá? Não sei. Ninguém sabe. E assim, é difícil fazer show lá, porque a galera tem medo de segurança. Sim. Acho que Evanescence marcou um show lá e mudou para outro lugar. Não sei, eu acho que rolou o show lá. Mas teve, não foi a expectativa da organização do evento, porque a questão de segurança não vendeu tudo. Porque a galera não vai pra lá, vou no Allianz Parque, cara. Eu vou no estádio, vou no autódromo. No autódromo. As pessoas vão mais longe, porque é mais seguro. Vou pôr Lollapalooza lá no autódromo, cara. É longe, mais longe que 90% da cidade. Sim. 90% não é muito, porque a Zona Sul é grande, mas tipo, 70% da cidade é longe. 20%. Autódromo é longe, até pra que gente que mora ali na Zona Sul, velho. Pelo amor de Deus. Ô lugar longe. Mas a galera prefere ir lá porque é mais seguro do que no Engabaú. Bom, a gente tá chegando na reta final, vou ler mais aqui, vou mandar falar aqui a galera que colou na live. O Paulo Calegari, muito obrigado por ter colado. O Ricardo do programa Finalmente também colou aqui na nossa live, tava fazendo uma co-live também lá, falando. O Daniel Zanella encostou aí também. A Paula Lima Oz também tá aqui na live. O Agente Vermelho. Professor Góes, professor, um beijo, professor. O professor é um querido, mano. Todo mundo Adoro o live, professor. querido.
Tem uma galera na live aí. E assim, compartilha pra galera. Divulga. Vamos levar essa mensagem. Logo, logo vai estar saindo no canal aqui também os cortes dessa entrevista. E a gente vai postar no TikTok, vai postar no Kawaii, no Instagram, para tentar furar a bolha mais ainda e para mais gente perceberem essa situação que está acontecendo. Tô vendo que tem um CD aqui. Vou ganhar presente. Eu adoro quando vem banda aqui, eu sempre ganho presente. Fala um pouquinho desse CD aqui. É o CD novo da Sub Rock, na qual você participou. Eu participei? Participou, tem música sua, tem música gravada por você. A gente fez um negócio diferente nesse CD, a gente lançou primeiro físico. E depois lançou no stream quinta-feira, é uma semana. São 4 músicas. Tem uma trilogia de músicas que falam sobre o que a gente vive na periferia. Então a primeira música fala sobre um cara adolescente dentro de um ônibus indo trabalhar, olhando pela janela um boy qualquer num carro indo estudar. Mundo Cruel, que é o cara, essa pessoa se acorda no trabalho, vendo que vai se fuder pra caralho, vai trabalhar e não vai chegar a lugar nenhum. E muito a perder, que quando o cara vê que se cansa de tudo isso, resolve largar tudo e morar na praia. E pra fechar Noites Sofridas, que é a música que você fez. Então, vou mostrar aqui. Desevolução. Mostrar aqui, cadê a produção? Tá aqui? Não. Aqui, ó. Desevolução. A Sub Rock hoje ela é Gil Freitas no vocal, Marcelo Casado na guitarra, Leandro Droid no baixo, Diego Lutero na bateria, produção da o lançamento da SE Records, né, em produção, e da Conspiração Records do Lau Andrade. Então aqui, ó, gente, Desevolução. Minha última participação como artista, eu gravei o quê? Eu acho que eu gravei 2 aqui. 3, né? 3. Muito a Perder, Noites Sofridas e Mundo Cruel. Mundo Cruel eu gravei solos, né, porque a guitarra mesmo em si, a base, quem gravou foi o Diego. Meritocracia ali eu participei da pré-produção, eu cheguei a participar também, a capa tá muito legal. Eu até acho que na impressão aqui é muito escura, eu acho. Assim. Mas tá muito legal. Mas quando você abre o CD, lá dentro do CD tá mais legal. Tá muito legal. Na foto no stream tá mais legal. E depois eu vou fazer uma fotinha aqui que eu vou pedir pro Gil autografar o CD pra mim. Você participou? Não, mas você tá me entregando o CD, então você tem que autografar pra mim. E aí sim, conforme eu for no próximo show da banda, eu vou levar pro resto da galera, vou levar todos os CDs aí, eu vou pedir pro resto da galera assinar também, porque esses caras vão ficar famosos e eu vou vender esses CDs num futuro, que quase ninguém escuta, eu escuto ainda, mas vou vender num leilão por R$1 milhão a discografia. Eu, na dúvida, eu guardei um de cada, sempre. Eu tenho todos lá, velho, eu tenho todos lá. Guardo todos os CDs da banda, tem uns até que, como eu tava sem aparelho pra escutar, ainda tá no lacrezinho, que vale mais. Vai que dá certo, a gente faz sucesso. Vale mais. Conta um pouquinho da agenda aí da Sub Rock, como é que tá essa parada, mano? Puta, acho que não tem agenda não, mano. Quando eu tava na banda, era um caos. Era show toda hora, toda semana. A gente teve 2 shows em janeiro. Vamos lavar a roupa aqui nessa porra. Quando eu tava, agora tá de férias. Não quer fazer show. A gente teve 2 shows em janeiro que caiu. Problema de produção do produtor. A gente tocou sábado passado lá no Woodstock, lá no centro, lá na loja. Eu vi as fotos lá, da hora o pico. Legal lá, legal. E a gente vai tocar no Lau. Opa, saudade do Lau, velho, saudade de ir no Lau, mano. Que eu não faço ideia do dia que é, cara, mas o jogo tá marcado é no Lau. Eu não faço ideia do dia que é, cara, é agora, em fevereiro. É fevereiro? Vamos olhar aqui na agenda aqui de vocês. Galera... Eu acho que eu nem tenho porra nenhuma, cara. Não, tem um flyer assim que eu já lancei, mas eu não lembro o dia que foi, cara. Vamos ver aqui, vamos pesquisar rapidinho. Pesquisa rápida no Pai. Vai ser a Sub Rock, vai ser Pandilha 61... A Todo Vapor e mais uma... esqueci outra banda. É isso aí, Gil. Parabéns. Você não postou o flyer ainda do show nas redes sociais. Deixa eu ver se postou no da banda, pelo menos. Talvez no da banda tenha postado. É isso aí, Gil. Você não postou de novo. Tá no da SE. Da SE? SE tá. Vamos ver aqui. SE Assessoria. Tô entrando em todos os perfis aqui. Da SE tá. É um verde com a pomba, acho. Verde com uma pomba. Não, Gil, você não lançou ainda. Postei. Não postou, cara. Eu tô aqui no DSE. Eu postei. Vai descendo. Eu postei isso aqui. Aí, ó, verde com a pomba. Ah, verde com a pomba. Isso aí, tá sabendo legal. Então, o SE Fire Fest vai rolar Sub Rock, Padilha 61, Desapropriados e A Todo Vapor no estúdio do Lau no dia 29 de março. Ainda tem uma caminhada ainda aí. Tem esse show aí, cara. Tem a caminhada. Eu acho que a gente não tem show em fevereiro, então. Tem uma caminhada aí.
vai ser grátis. O endereço do Lau é Rua Alvilândia 277, Rochedale, o pico mais amado e adorado pelo underground de Osasco. Considerações finais, meu amigo? Eu acho que é isso. Domingo colhem lá na Paulista, às 11 horas da manhã. Bandas que nacionaram a petição, procura nos grupos de WhatsApp, deve estar andando aí. Essa petição está circulando em todos os grupos. E é isso, gente. A gente precisa se unir para que mantenha espaço da Paulista, que se cumpra a lei, que a gente consiga tocar na Paulista aos domingos. É isso, apareça lá domingo às 11 horas. É isso aí, Gilzão. Cara, obrigado nóis, pelo papo. Bom, para você que colou no canal pela primeira vez, o podcast Zona Independente é toda quinta-feira, às 18 horas. É um horário meio novo, a gente está testando esse horário. Mas assim, o que estava pegando muito na questão de horário? Sexta-feira, geralmente, a maioria dos músicos tocam. Sábado, os músicos tocam. Domingo, tocam. Isso aqui então, é vagabundo que nem eu, que não tem show marcado. Então, aí você tem que pegar tipo um horário. E esse horário, meio final da tarde, começo da noite, é um horário que a galera tem um pouco mais livre ali, apesar de estar vindo do trampo, a maioria das vezes a gente sabe da realidade, né? Acho que pra galera ver no metrô, no ônibus, quem diz a música no ônibus, não tem no busão lotado. É uma alternativa. É uma alternativa. Pra ficar vendo, indo pro trabalho, voltando pra casa, vendo o podcast. Esse episódio, logo mais, assim como os outros, já vão estar disponíveis no Spotify. Esse, o último passado, a produção disse que até amanhã já subiu tudo no Spotify. Né, produção? Sim. O diretor ali, o diretor do programa, o menino de 14 anos. Brincadeira, ele tem 19. Trabalha escravo infantil. Não, você é louco, ele tem 19. Esse moleque é maior de idade. Ele é maior de idade. Se você quer participar do Zona Independente, quer vir trocar uma ideia, quer bater um papo, entra no meu Instagram. Produção, solta o Instagram aí. Soltou na tela o Instagram aí. Pode mandar um direct lá. Ou então no da BitLab. Solta o Instagram da BitLab. Tá soltando. Legal que a gente tá vendo aqui a tela, o Instagram aparecendo. Então, tipo, entra lá em contato também no da BitLab. Fala, eu quero participar. Que aí eu vou informar pra vocês. A produção também vai informar como participa, o que tem que preencher pra poder estar aqui no podcast. Beleza? Vejo vocês na próxima quinta que vem com Agente Vermelho. A galera do Agente Vermelho vai estar aqui. Agente Vermelho, que acabou de lançar um álbum. Então a gente vai falar sobre esse álbum. Pela S Records. Então a gente vai falar sobre esse álbum. Meu xará Gil. O Gil, gente boa pra caramba. Ô, moleque, gente boa, paciente. Porque essa entrevista deles ia rolar ano passado, mas aí foi nessa transição de estúdios e tal. E aí acabou não rolando. E aí falei com ele topou. Fazendo meu comercial, teve 6 lançamentos S Records a semana passada. Porra, top pra caramba. 6. Top pra caramba, guerreiro. Entre álbuns, EPs e singles, de 6 bandas diferentes. Eu vi que você estava ontem lá, você estava lançando banda lá na 89 ontem e tal. Tomahawk, que lançou um single semana passada. Teve Agente Vermelho, teve Pandilha 61, teve Sub Rock, teve DNA. Faltou uma, meu Deus do céu, eu sempre esqueci alguém. Esqueceu. Ele faz o stories e marca a banda que esqueceu. Lembrando vocês também que você que sempre quis ter um podcast ou quer ter um podcast, você pode entrar em contato com o pessoal da BitLab Studios, que é aqui os nossos estúdios, para vir fazer uma visita, conhecer toda a nossa estrutura. São 2 estúdios que foram desenvolvidos, pensados para atender a galera. Tem esse estúdio aqui que é todo temático, tem DVDs, fitas, livros, tem um monte de coisa e a gente consegue personalizar ele conforme a galera que vai vindo aqui e o seu projeto. Agradecer a Card Ambiental, que é uma apoiadora desse podcast. Então, sem a Card Ambiental, a gente não conseguiria fazer isso acontecer. A Card Negócios, que também apoia. E contar a novidade também aqui, que a gente tem um novo patrocinador, que é um apoiador, na verdade, né? Que é a Faculdade Multivix da Moca. Então, como a gente está na Moca, a Faculdade Multivix da Moca está apoiando a gente. É isso aí, quinta-feira que vem tem mais. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e bom